lado bom de pegar um voo que é 5h50 da manhã. Dá uma olhada no nascer do sol. Que coisa mais linda. I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil. Uma coisa muito louca, ó. Do mesmo jeito que eu consigo ver, o celular tá mostrando aqui, né? Então a gente olha para esse espetáculo da natureza e a gente vê uma linha ali, uma linha no horizonte que divide aqui a parte da nuvem e a parte do céu, onde mostra esse brilho espetacular. E a pergunta é, que tipo de ilusão a gente está criando nas nossas vidas e nas nossas empresas? Que tipo de ilusão que a nossa mente está criando, que não existe, mas a nossa mente cria e a gente acredita que existe. Então você vê, ó, a gente sair de casa devia ser, eu acho que 4h30, sair de casa. E a gente deve chegar lá na Luma por volta de 7h40, 8 horas, 7h20 agora, 8 horas a gente deve estar chegando lá. Dá umas 3 horas, né? É porque o voo agora ele é muito mais cedo, né? Dá umas 3 horas entre sair de casa e sentar na minha mesa ali na Luma. E às vezes tem gente que trabalha aqui em São Paulo e dentro de São Paulo o cara demora as mesmas 3 horas para chegar no trabalho. E a gente tá lá em Santa Catarina, em Floripa. O que é legal dessa reunião que a gente vai participar hoje, né? Reunião de comitê. A Luma é uma empresa que ela tem bem estruturada, no sentido de tanto de liderança quanto no sentido departamental. É uma empresa que tem todos os processos escritos. Isso não quer dizer que não é uma empresa que não tem problemas, porque no final das contas todas as empresas acabam tendo problema. Mas é uma empresa muito bem estruturada. A gente tem indicador para tudo. As questões financeiras, os indicadores financeiros estão muito bem definidos, as metas estão alinhadas, desdobrada, então você tem estratégia da empresa, a meta é desdobrada e no dia a dia as pessoas estão lá. Meu sócio, que é o executivo dessa operação, ele que toca, o Rogério, no dia a dia as pessoas estão lá executando as coisas para fazer o plano estratégico funcionar. Então esse plano estratégico foi feito em novembro do ano passado. A gente estava num momento de virada, porque 2018 foi um ano de crise assim pra gente. E aí a gente entrou em 2019 com plano estratégico para fazer um ano diferente, para retomar os lucros, retomar a margem, gerar caixa, esse tipo de coisa. Esse ano, graças a Deus, né? Graças a Deus e graças ao empenho, ao trabalho, o planejamento, a execução dos planos, a gente está muito bem esse ano. Lógico, dentro dos parâmetros, né, de comparação, a gente está muito bem. Então, a gente vai fazer agora a avaliação. Essa reunião de comitê que a gente vai é uma avaliação do que aconteceu os 7 primeiros meses do ano e já com plano de ação para se tiver que corrigir alguma coisa, o que funcionou, o que não funcionou. Na verdade, o que a gente acaba fazendo lá é melhoria contínua. Então, a gente planejou, a gente executa. A equipe toda semana faz uma reunião de melhoria contínua. Olha os números dos diversos setores, não só os números financeiros, mas os números de prospecção, o volume de documento, prazo de entrega, qualidade, reclamação. A gente olha isso todas as semanas e aí vai fazendo os planos de ação para poder. Num passado, o que a gente fazia? A gente fazia uma reunião mensal e aí chegava no final do mês, olhava, bateu a meta, não bateu, só que aí o mês já tinha acabado, né? E aí falava, bom, o que a gente vai fazer agora esse mês, né? Só que aí você passa o mês inteiro, quando chega no final do mês, bateu, não bateu, se não bateu, o mês já acabou, você não tem muito o que fazer. E a gente passou a fazer as reuniões semanais. Por quê? Porque você está na primeira semana, você tem um planejamento, você tem a meta da primeira semana, deixou de ser a meta do mês, quer dizer, a gente continua com a meta do mês, mas a gente divide essas metas em semanas. E aí a gente olha para aquela meta e se estiver longe, a gente fala, o que a gente vai fazer? E aí você já toma os planos semanais para poder ajustar e chega no final do mês, está com a meta batida. A partir do momento que a gente começou a fazer a meta semanal, na verdade a gente faz um planejamento anual, divide ele em metas mensais, né, trimestrais, mensais e depois semanais. A partir do momento que a gente sempre fez isso, mas a gente nunca fez semanal. A partir do momento que a gente fez semanal, a gente conseguiu ter mais assertividade. Essa reunião, ela não é uma reunião semanal, ela é uma reunião mensal, por isso ela é mais longa. A reunião semanal, ela deve durar algo em torno de 1 hora, talvez até menos de 1 hora, com a prática, com a experiência, porque fazer essas reuniões de resultado, ela requer um amadurecimento, requer prática, requer experiência. Essa reunião que a gente vai fazer hoje, ela demora em torno de 3 horas.
onde a gente analisa tudo, todos os indicadores da empresa. Tá? Mas de antemão, eu não vou chegar lá para saber o resultado. Quando chegar lá, eu já sei o resultado. Quando deu no dia 31 de julho, a gente já sabia o fechamento da empresa. Um ou outro número que podia ter ajustado que a gente precisava, porque a gente alimenta esses dados em tempo real todos os dias. Né? Então, eu chego lá já sabendo que a gente bateu a meta de faturamento, a gente bateu a meta de lucro, inclusive o mês de julho foi um mês que, normalmente no final do mês a gente aperta para vir o faturamento, né? Às vezes você está ali muito em cima, então você aperta, você antecipa coisas, esse tipo de coisa. O mês de julho foi um mês que a gente estava com muita folga, então tinha faturamento que a gente poderia ter feito no mês de julho e a gente deixou, né? Não faturou, deixou para faturar no mês de agosto. E é bom porque a gente já entra com agosto com faturamento que, vamos dizer assim, com sobra, né? E o mês de julho é um mês que a gente bateu meta de faturamento, meta de margem, meta de lucro, mas não é porque a gente bateu a meta que a gente não vai avaliar o que aconteceu e não vai fazer melhoria contínua. Então a gente vai para essa reunião, vai ter clientes nossos lá, até para os clientes aprenderem como você faz uma reunião de comitê. O nosso comitê hoje tem 6 pessoas, né? Então tem o meu sócio, mais 5 gerentes e mais eu, né? Sou a 7ª. E nessa reunião de comitê vai ter os convidados. Então vai ter a Camila aqui, que é o financeiro do EAG. Ela está chegando no EAG agora, então ela tem que aprender essa dinâmica, essa cultura que a gente criou. Vai ter o F, que vai estar aqui registrando. Então a gente começou a fazer essas reuniões de comitê já há mais de 10 anos que a gente faz essa reunião. Na verdade, a gente começou a fazer essas reuniões de comitê em 2006, 2007, começamos a fazer essa reunião de comitê e foi tendo um amadurecimento ao longo do caminho em termos de reunião de comitê. Por quê? Porque no começo as empresas têm o que a gente chama de harmonia artificial, né? No começo você faz a reunião, ninguém enfrenta ninguém desafia ninguém olha para o outro e fala assim, teu número tá ruim, o que você vai fazer? No começo você não tem maturidade para fazer isso. E aí você vai percebendo que enquanto você tem essa harmonia, que todo mundo olha e todo mundo fica quieto, é um processo de amadurecimento, enquanto você faz isso, se você não tem resultado, o resultado não aparece. O que acaba acontecendo, né? Quando você tem uma reunião igual essa que a gente tem, além de analisar os números, você acaba criando planos de ação. Feito uma ata na reunião, você cria planos de ação e quem é o responsável. Porque mais do que criar um plano de ação, é você falar quem é o responsável e qual é a data limite. Tá? Então, abre o plano, o que vai fazer, quem é o responsável, qual é a data limite para fazer aquilo. E com o tempo você começa a entender que as pessoas acabam não entregando aquele plano de ação no prazo. E aí você começa a encarar as pessoas. Como assim não entregou no prazo? Começa a perguntar, dá uma nova data e aí começam os desafios. Então a gente vai olhando todas as linhas, a gente sabe todas as linhas que tem de despesa e a gente olha tudo.